O mundo segue em alerta para esses riscos de uma crise bancária global e o Brasil, claro, continua de olho para tentar evitar uma possível contaminação do mercado local, justamente nesse período em que a economia preocupe tanto a população e o governo, que corre, inclusive, para conseguir uma reforma tributária e a aprovação também do novo arcabouço fiscal. Sobre os desafios desse cenário, a gente conversa agora com o Ricardo Baccelletti, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ricardo, bem-vindo, boa noite. Lívia, boa noite, Daniel. Eu que agradeço o convite. Vamos começar, Ricardo. Eu sei que a gente tem muitas questões ligadas à política econômica aqui do país, já abri falando a respeito de alguns desafios, mas eu quero aproveitar a sua presença para a gente trazer um pouco aqui para o Brasil o que a Europa, especialmente o Credit Suisse, está vivendo. O Banco Central Suíço deu essa sinalização de um empréstimo de mais de 50 bilhões de dólares, o que acabou acalmando o mercado. Hoje, as ações do banco fecharam em alta de cerca de 20% ao final da sessão, bem diferente de horas antes, né, em que foi registrado o pior resultado da história. Essa sinalização do Banco Central Suíço coloca um ponto final nessa história? Pode haver alguma complicação, desdobramentos que, inclusive, possam afetar a economia brasileira? Olha, é um pouco cedo para cravar se a situação foi debelada totalmente, né? O que está acontecendo, essa crise que está tendo nos bancos, né? É aquilo que se chama o canário na mina de carvão, né? Antigamente, os mineradores que trabalhavam nas minas de carvão, eles levavam canários, né? Que são muito mais sensíveis à falta de oxigênio. Então, a partir do momento em que o canário desmaiava ou morria, antes mesmo de sentir a falta de ar, eles viam que tinham que sair da mina para buscar oxigênio. Então, no sistema financeiro acontece isso. Esses bancos, é cedo para dizer que é uma crise generalizada e que vai haver contaminação, mas a gente pode dizer que eles são os canários na mina de carvão, dá um sinal de alerta grave. O que os bancos centrais estão fazendo agora é injetar liquidez para tentar conter uma corrida bancária, para que os bancos possam ter caixa em caso de saques mais amplos, eles poderem cumprir, poder honrar os saques dos seus clientes no caso de uma corrida bancária. É bom lembrar que os bancos no Brasil, eles são muito mais conservadores. O Brasil, ele segue as normas da Basileia III, né, no que diz as boas práticas bancárias, só que ele vai além, né? A Basileia, ela recomenda um compulsório nos bancos da ordem de 8% de todos os depósitos disponíveis em caixa. Os bancos no Brasil têm, em média, 15% de compulsório. Então, eles são muito mais conservadores, enquanto que nos Estados Unidos esse compulsório é cerca de 4%. Então, isso torna eles mais expostos ao risco, né? Por outro lado, isso permite uma oferta de crédito mais abundante nessas economias, crédito mais barato, maior concorrência. Então, é uma faca de dois gumes. O que tem que se observar agora é a repercussão desses efeitos no sistema como um todo e tentar conter focos de incêndio antes que se propague pela floresta, né? Pode haver uma crise de confiança, né, que leve seus clientes a retirar o dinheiro, e isso, eventualmente, leva os bancos à quebra, né, a não poder honrar seus compromissos, dado esse grau de alavancagem, né? Nos Estados Unidos chega a ser 20 vezes a alavancagem, no Brasil é cerca de 7 vezes ou menos do que isso até. Perfeito, estamos conversando com o Ricardo Baccelletti, mas antes eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em uma entrevista especial com o Ricardo Baccelletti, ele é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Estamos tratando dessa crise internacional dos bancos e quais são os desafios do Brasil em meio a esse cenário. Agora, Ricardo, o antídoto para evitar uma contaminação sistêmica
passa essencialmente pelos bancos centrais. Eles poderiam replicar exatamente o que o Banco Central da Suíça fez, ou seja, poderiam se antecipar e aportar esses grandes recursos naqueles mercados estratégicos importantes, ou na sua avaliação, para evitar uma crise sistêmica, isso não passa somente pelos bancos centrais? É um conjunto de medidas que devem ser tomadas, né? Mas é bom lembrar que esses recursos dos bancos centrais para injeção de liquidez, eles são limitados, né? Agora, recentemente, o Fed e o Tesouro anunciaram um socorro a 2 bancos, principalmente o Silicon Valley Bank, né? Da ordem de 200 bilhões de dólares, né? Mas os bancos nos Estados Unidos, eles são da ordem de trilhões de dólares em depósitos, né? E os bancos vêm sofrendo uma dificuldade nos Estados Unidos devido à mudança da taxa de juros. Porque esses compulsórios que os bancos têm em caixa, eles estão retidos na forma de títulos de dívida privada, principalmente hipotecas, né, imobiliárias, mortgage, e também em títulos públicos. Títulos da dívida pública americana. Ocorre que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, os bancos, não existe marcação ao mercado desses títulos da dívida pública. Quando eles adquiriram esses títulos, quando a taxa de juros era muito baixa, extremamente baixa, né? Foram anos a fio aí de taxas extremamente baixas, uma abundância de liquidez absurda. No momento em que eles têm que se desfazer desses títulos, como eles estavam uma taxa de juros menor e não há marcação a mercado, como no Brasil, eles perdem valor. Então, os bancos têm um prejuízo quando vão liquidar esses títulos da dívida pública. Esses prejuízos que eles estão tendo com os títulos públicos, eles são lançados no balanço dos bancos na forma de prejuízo não realizado, né? Hoje esse prejuízo não realizado no balanço dos bancos é da ordem de 600 bilhões de dólares. Então, mostra que esse aperto monetário está causando um grande impacto no sistema financeiro. Quando eles precisarem liquidar esses títulos para honrar os depósitos dos seus clientes, aí se torna um prejuízo realizado. E no momento em que esses prejuízos aliados a uma corrida bancária pode levar à quebra de bancos, como já aconteceram 2 grandes bancos nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank e o Signature. São 2 bancos. Somente eu queria destacar um dado: a quebra desses 2 bancos nos Estados Unidos deu um valor superior a 300 bilhões de dólares, né? E nos 20 anos que precederam, inclusive durante o período da crise financeira de 2008, foi mais ou menos uns 370 bilhões em ativos dos bancos que faliram. Então, esse número de ativos dos bancos que faliram apenas esse ano já está próximo dos ativos de todos os bancos que faliram na crise de 2008, que foi muito severa, como a gente se lembra bem, né? A gente segue, então, acompanhando todos os movimentos desses bancos e da repercussão dessas situações no mercado internacional, especialmente aqui no Brasil. E queremos agradecer-lhe pela entrevista. Conversamos agora com o Ricardo Bancelletti, pesquisador do IPEA. Muito obrigada pela entrevista, Ricardo. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite e até a próxima.